Dia! Tudo bem, turma? Vamos lá trabalhar a história. Voltamos aqui falar um pouquinho sobre a Inconfidência Mineira. Agora na página 132, trabalhando com documentos. Vamos retomar aqui um pouquinho da história de Tiradentes, que foi um dos inconfidentes que acabou morrendo devido à causa maior que ele lutava, né? Que era a independência ali dos domínios de Portugal. Então, aqui, ó, vocês vão fazendo a leitura junto com a prof, eu vou seguir pela minha apostila, ok? Então, página 132. Antes de ser condenado, Tiradentes passou por um julgamento no qual foi interrogado, e tanto as perguntas como suas respostas foram registradas. Então, interrogado é quando alguém que foi condenado ou que está sendo julgado por algo que fez, ele tem que responder algumas perguntas. Então, quando você interroga uma pessoa, você faz várias perguntas e a pessoa tem que responder, certo? Então, ele foi interrogado. A seguir, você encontrará um trecho desse registro. Então, nesse ato de interrogar o Tiradentes para desvendar ali o que estava acontecendo, eles foram registrando tanto as perguntas, né, que foram feitas para o Tiradentes, como as respostas que Tiradentes deu. Então, aqui nós temos um trechinho desse documento. É um documento histórico escrito entre os anos de 1789 e 1790. Leia o texto e responda as questões. Então, vamos prestar bastante atenção. É um trecho pequenininho. Vou baixar um pouquinho aqui. Aqui, ó. Começa aqui, ó. Então, a gente percebe, ó. Tem as reticências aqui em vários trechos, então a gente percebe ali que não é o texto completo, tá? E sendo-lhe perguntado se sabia a causa da sua prisão ou a suspeitava. Então perguntaram, né? Tiradentes, você sabe por que você foi preso? Você suspeita porque foi preso, né? Então, Tiradentes respondeu que não tinha crime algum de que se receasse, ou seja, de que se preocupasse, e nem pelo qual fugisse. Então, ele não receava, ele não fez nada de errado, ele que respondeu isso, né? Então, ali, ó, Tiradentes. Lembra ter falado a respeito do pouco que os povos de Minas estavam satisfeitos com a derrama, que, segundo o que dizia, quando lançada, era impossível para eles, no caso os mineradores, né, os mineiros, pagá-la, de modo que ou fugiam ou ficavam sem nada, entregando tudo o que tivessem. Então aqui foi falado, né, principalmente ali da derrama. Lembra que nós falamos da derrama, que era aquele pagamento que eles tinham que fazer dos impostos? Então, eles iam, cobravam esses impostos, eles tinham que entregar tudo que eles tinham, né? Então, eles não estavam satisfeitos com isso. Então, aqui embaixo, ó, o tribunal insistiu que Tiradentes dissesse a verdade, porque se sabia que ele tinha dito que os cariocas eram uns patifes, vis, então, que eles não tinham vergonha, que eles eram pessoas desprezíveis, né? Que era bem feito que levassem com um bacalhau. Quando fala assim, levassem com um bacalhau, que apanhassem, né? Esse bacalhau que eles falam era um chicote, visto que queriam suportar o jugo, né? O domínio que tinham do governo da Europa, do qual poderiam bem se livrar. Como fizeram os americanos, lembra que nós falamos que tudo ali naquela reunião que eles faziam, que eles se juntavam, né, os inconfidentes, eles tinham ali como exemplo, aqui ó, que fala, ó, os americanos e ingleses, e que se todos estivessem, acho que a prof pulou, né? Aqui ó, tinha um jogo que tinham do governo da Europa, do qual poderiam bem se livrar, como fizeram os americanos e ingleses, e que se todos tivessem o seu ânimo, já estaria isso executado.
Então, eles tinham ali como exemplo algo que já tinha acontecido. Então, eles falavam assim: se eles conseguiram, né, ser livres, ser um povo livre, por que a gente não consegue? Pois ele se achava com o valor de ir atacar o próprio vice-rei no seu palácio e que nas minas certamente se levantavam com o governo. E que seria bom que o Rio de Janeiro e São Paulo dessem as mãos para a mesma empresa. Quando eles falam assim, dessem as mãos para a mesma empresa, é como se fosse assim, que São Paulo e Rio de Janeiro se unissem e lutassem junto por essa liberdade. Então aqui é só um trechinho do que aconteceu ali no interrogatório do Tiradentes, tá bom? Aqui ao lado nós temos algumas palavras, mas a prof foi lendo, já foi explicando, ok? Aí lá na página 133, o que vocês precisam fazer? Então, de acordo com essa carta, ó, vocês vão responder a letra A e a letra B. Então, aqui na letra A, segundo Tiradentes, por que os mineiros estavam insatisfeitos com a derrama? Então, lembra, né, lá na carta, o que ele falava e que realmente acontecia, né? Quando iniciava a derrama, eles eram obrigados a dar tudo o que eles tinham. Então, se não tinham dinheiro, eles tinham que entregar o patrimônio deles, tinham que entregar a casa deles, tudo que eles tinham. Então, muitas vezes eles ficavam sem nada, ok? Então, vocês vão explicar aqui por que esses mineiros estavam insatisfeitos. Na letra B tá assim, ó, das acusações feitas contra o Tiradentes, ele foi acusado, não foi? Então, ó, das acusações feitas contra o Tiradentes, quais delas representavam ameaça ao domínio português? Então, ali na carta, eles vão citar, né, várias ameaças ali ao reino português, que os cariocas poderiam se livrar do domínio português. Lá fala também que Rio de Janeiro e São Paulo podiam se unir e lutar contra o rei de Portugal, né, atrás de sua liberdade. Ali fala também que eles tiveram o exemplo dos americanos que se tornaram independentes da Inglaterra. Então, tudo que está citando ali que causava ameaça ao domínio português, vocês vão colocar aqui, tá bom? Na atividade 2, um pouquinho mais adiante, na mesma página, turma. Número 1. Em 1789, um grupo de colonos descontentes com a derrama, lembra a derrama, os impostos, né? Passou a planejar a independência da região mineira. Pense nisso e responda, ó. Um grupo de colonos descontentes com a derrama. Lembra os inconfidentes? Então, letra A. Porque, para alguns inconfidentes, o melhor para o povo seria criar uma república? Então, vocês voltem lá no texto, esse não é da carta, esse é lá no texto. Vocês voltem lá no texto para poder responder. Letra B. Embora os inconfidentes defendessem a independência da capitania de Minas Gerais, a liberdade e a implantação de uma república, as mudanças propostas não beneficiariam todas as pessoas que ali viviam. Explique o porquê, certo? Então, lá nós fizemos também essa observação, que nem todos seriam beneficiados. Então, quem não lembra da aula passada, volta lá no texto, tá bom? Na aula passada, a prof explicou para vocês, desde a página 129, que começa lá em Confidência Mineira, até lá em cima na página 132, onde aparece, né, o Tiradentes sendo enforcado. Então, essas respostas aqui da atividade 2 vocês vão encontrar ali, tá bom? E, para finalizar, a 134, que a prof vai deixar também, tá bom? Aqui, ó, lá em cima, na número 2. Segundo o projeto dos Inconfidentes, onde seria a nova capital? Falamos disso também. E no número 3, mesmo sabendo que conspirar contra o rei era considerado uma traição, um crime, Tiradentes passou a defender a independência de Minas Gerais, mesmo sabendo que isso ia totalmente contra o rei de Portugal. Ele sabia disso, né? Ele sabia que ele estava fazendo algo que era contra a lei. Em que fatos ele se inspirava?
Então, lembra que nas reuniões eles se inspiravam em alguns fatos que já tinham acontecido, que tinha dado certo. Então, é em relação a isso que está falando aqui a número 3, tá bom? Aqui embaixo também no em casa, a prof havia deixado somente a número 1, vocês vão fazer a número 2. Cite uma causa e 2 consequências da Inconfidência Mineira, tá certo? Então, isso aqui vocês podem responder no caderno. Façam com bastante atenção. História, turma. Nem que vocês precisem, assistir novamente o vídeo anterior da aula da semana passada. História é isso, turma. A gente precisa entender todo o processo, desde o começo ali, o que ocasionou as atitudes, as ações de cada um. Então, quem não lembra, pode voltar aqui na leitura ou pode escutar novamente o que a prof explicou na outra aula, tá bom? Porque aqui a gente está fazendo uma escadinha ali, a gente está caminhando ali, subindo cada dia e aprendendo um pouquinho mais sobre a história do Brasil, tá bom? Então seria isso para hoje. Caprichem, tá bom, turma? E até mais. Beijo para vocês. Tchau, tchau.